comentar um pouquinho, né, dessa importância que o professor falou aí da sigla, né, que tanto vocês têm ouvido aí falar em ESG, né? Só que antes de surgir essa sigla aí no mercado, que todo mundo fala tanto disso, né, vocês devem ver no jornal, na televisão, né? Antes se falava em sustentabilidade. Não sei se vocês lembram, mas lá na década de 90, que foi a Eco 92, que foi a segunda conferência mundial sobre o meio ambiente, que inclusive foi aqui no Rio de Janeiro. E foi nessa conferência mundial que surgiu esse tema, né, de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. E por que o mundo, né, resolveu tratar disso, né, falar de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? Porque a partir da década de 30, que houve aquela revolução industrial, que os países começaram a se desenvolver de forma avassaladora, não tinha essa preocupação ambiental. Então, se a gente for olhar né, a história, a gente vai ver que vários acidentes ambientais marcaram isso. Inclusive na área de saúde, não sei se vocês sabem, mas por que, por exemplo, se baniu o uso de mercúrio na área de saúde? Porque lá na década de 30, durante 20 anos, uma empresa ela despejava dejetos de mercúrio no rio, chamado Minamata. Por isso que surgiu a Convenção de Minamata, para banir o mercúrio. E agora, tantos anos depois, que a gente está banindo o mercúrio na área de saúde, né? Então, esse tema, sustentabilidade, sustentável, já é algo que já perdura muito tempo, né? Agora o mercado chama com uma outra sigla, de ESG, que é isso que o professor falou. O E de econômico, o S de social e o G de governança, né? Por que dessa importância, né, sustentável? A gente sabe que todas essas mazelas, né, que a gente causa ao meio ambiente, né, quando a gente não respeita o meio ambiente, causa esse impacto, tudo isso volta para a área de saúde em forma de doença, né? Não só impactos diretos pelas doenças, mas também os impactos indiretos, né? A gente está vendo aí que o que mais se fala hoje no mundo é mudanças climáticas. Tudo isso é impacto do nosso desrespeito com o meio ambiente, né? Então, por isso essa relevância tão grande de falar de sustentabilidade, falar de um hospital saudável, um hospital sustentável. Esse é o nosso maior desafio hoje da atualidade. Ao mesmo tempo que os hospitais, eles recebem essas consequências, né, desses desequilíbrios sociais, ambientais, que nós mesmos causamos ao meio ambiente, o setor de saúde, né, os hospitais e o setor de saúde, ele está ali 24 horas gerando resíduos, 24 horas consumindo energia, 24 horas gerando efluentes, né? E se a gente não fizer uma tratativa de forma adequada, isso também está contribuindo para impactar a saúde pública e que depois volta para a gente. Só para vocês terem uma ideia, o setor de saúde, ele movimenta equivalente a 9% do produto interno bruto, só com energia, né? A gente está falando ali de hospitais 24 horas e o consumo de energia no hospital é muito grande. E hoje, de todo esse consumo dos hospitais, a gente está falando muito consumo de produtos, materiais, que se transformam depois em resíduos, né? Então, por isso essa preocupação tão grande de a gente tratar esse tema de sustentabilidade na área de saúde. Porque a área de saúde, apesar da essência dela salvar vidas, se nós não fizermos a nossa parte, no cuidar, ter todo esse cuidado, isso volta para a gente, em forma de impacto à saúde pública e volta para a gente depois, né? Então, essas são as consequências, né? A gente, se não fizermos a nossa parte, isso vai voltar. Toda essa mazela que a gente causa no ambiente, isso volta para o setor em forma de doenças, seja doenças respiratórias causadas pela poluição, doenças cardiopulmonares. Então, nós absorvemos. Então, por isso, essa importância de cuidar dessa sustentabilidade na área hospitalar, né? E o primeiro passo, né, para uma instituição de saúde, ela se comprometer com essas questões ambientais, ela se posicionar em relação às diretrizes, né? O que ela acredita, né? Quando ela entende dessa preocupação com o meio ambiente, como que ela se posiciona? Qual que é a política da empresa? Então, a primeira forma que a gente entende é a empresa externalizar, mostrar para todos os seus públicos, seja o público interno, o público externo, o seu compromisso, né? E esse compromisso, ele é demonstrado com uma política ambiental. Uma política ambiental que vai abordar como que a empresa faz essa questão do uso, conservação da água, como que ela faz a gestão de energia, né, priorizando projetos eficientes de energia, gestão de materiais e resíduos, a qualidade do ambiente interno, sistemas de automação predial, enfim, são exemplos que é importante ter esse posicionamento, né, como que ela se posiciona em relação a esse compromisso com as questões ambientais. Quando a gente fala de ambiente hospitalar, nós estamos falando de uma série de aspectos ambientais, né? Então, entre os aspectos ambientais que a gente fala de uma área, de um hospital, por exemplo, a gente está falando ali de geração de resíduos, efluentes,
ruído, né, porque a gente tem muitos maquinários funcionando, geradores funcionando, então tem que ter essa preocupação da gestão do resíduo. Emissões atmosféricas, né, que são gases que a gente consome no hospital, que contribuem para a poluição, energia e água. E só que tudo isso, toda essa questão dessa preocupação com a sustentabilidade no hospital, o primeiro passo é você mensurar por meio de indicadores. Quando a gente fala da gestão de um hospital sustentável, isso não seria possível se a gente falar de indicadores ambientais. Como que a gente vai adotar, implementar um projeto sem medir os indicadores, né? Sem ter essa medição de quais são as oportunidades, aonde que eu posso potencializar aquilo? Então, são os indicadores que vão permitir para a gente estabelecer projetos, iniciativas que vão potencializar ou mitigar alguns impactos. E esse processo de você medir os indicadores ambientais, qual que é o consumo de água do hospital, de energia, geração de resíduos, óleo diesel que você usa lá no gerador, você ter esse monitoramento, isso é um ciclo contínuo, né? E esse mapeamento, ele gera uma série de aprendizados, de oportunidades de melhorias, de você compartilhar aquilo com outras unidades. Não é um processo pontual que você vai ali e consolida, é apenas um instrumento de gestão. Então, o primeiro passo para a gente falar de um hospital sustentável, essa preocupação, é você ter essa forma de medição. Você precisa medir, monitorar e depois você começa a implementar uma série de iniciativas, né? Por exemplo, são por meio desses indicadores, você monitorar os indicadores, que você vai ver se o seu gerenciamento de resíduos do hospital está sendo feito de forma adequada. Então, se eu erro, se eu tenho um descarte incorreto ali, se eu segrego errado o resíduo, acondiciono errado, identifico errado, todo o processo depois final, ele ir para tratamento. Se eu coloco esse resíduo num saco, por exemplo, vermelho, sem simbologia de risco biológico, qual que é a mensagem que eu passo? Um saco vermelho sem simbologia de risco biológico, ele está associado à reciclagem. Então, todo esse processo de eu segregar corretamente um resíduo, acondicionar, identificar, ele vai definir se ele vai para um aterro sanitário, se ele vai ser incinerado. E eu vou descobrir se esse descarte está incorreto por meio de indicadores. Então, eu vou ver lá, mas por que esse hospital está com um volume de resíduo químico tão alto, sendo que existe várias referências de OMS, dizendo que os resíduos químicos não são a maioria no ambiente hospitalar, né? O que prevalece no ambiente hospitalar feito de forma correta é o resíduo comum, e seguido do... A gente fala, né, de indicadores ambientais, nós sabemos que existe uma oportunidade muito grande aí no gerenciamento de resíduos, que são os resíduos não perigosos, que são os resíduos muito similares aos resíduos domésticos. Então, essa questão desse monitoramento de indicadores ambientais é que vai permitir a gente traçar essas ações, né? Se eu tenho em mãos indicadores que me apontam que dentro do ambiente hospitalar o maior volume de resíduos são os resíduos não perigosos, que têm potencial de reciclagem, então eu vou atuar, vou fazer campanhas para estimular cada vez mais a reciclagem. Se eu tenho um indicador que me mostra que o resíduo químico está muito alto, será que realmente o resíduo químico tem que ser maior? Onde está a oportunidade de melhoria? Então, tudo isso a gente faz por meio desses monitoramentos de indicadores. Na área hospitalar, a gente sabe que existe um grande desafio no Brasil, né? Como vocês sabem, infelizmente, até hoje, o que prevalece no Brasil são os lixões, né? Que é o despejo do lixo em locais não adequados para dispor daquele resíduo. Só para vocês terem uma ideia, hoje 40% de todos os resíduos de serviço de saúde que são recolhidos no Brasil, ele infelizmente ainda vão para os lixões. Era previsto em política que os lixões terminassem em 2014, só que a gente ainda tem esse desafio. Então, essa questão da preocupação também do hospital monitorar, ter essa rastreabilidade das documentações, dos manifestos de transporte de resíduos, isso é muito importante. E o indicador mostra isso para a gente também, né? Você está monitorando essa geração, o que está sendo incinerado, o que está indo para a autoclave, e sempre esse olhar da sustentabilidade, né? Que a melhor geração de resíduos é a não geração. Não é possível não gerar? Então, o que eu posso fazer para reciclar aquele resíduo? E se não tiver jeito, aí sim eu vou encaminhar esse resíduo para a disposição final. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão do indicador, né, quando a gente não está falando só aquilo que o professor falou, a sustentabilidade não é só trabalhar o ambiental, é o equilíbrio entre o econômico, social e ambiental. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, um indicador de desperdício de alimentos, que eu evito esse desperdício, eu estou economizando recursos, eu estou evitando de mandar um resíduo para um aterro que vai gerar um gás, né?
E essa economia pode ser voltar de outras formas para o hospital, né? Nesse sentido de buscar sustentabilidade na alimentação, existem várias práticas, iniciativas bem bacanas no mercado. Uma delas é o Green Kitchen, que é um grupo de arquitetas da USP que criou esse selo, é um selo bem acessível assim, para implementar, e ele ajuda justamente as instituições, não só de saúde, a promover essa sustentabilidade na alimentação. É bem bacana essa certificação, recomendo vocês conhecerem também. Vou apresentar para vocês agora uns exemplos práticos, né, de como a gente pode implementar, otimizando essa questão de gestão ambiental, gestão financeira, exemplos práticos que podem ser implementados e contribuir para a sustentabilidade na área hospitalar, né? Trago para vocês aqui um estudo de caso do Hospital Rios d'Or, que é um hospital aqui da rede de qual eu faço parte. Só para vocês terem uma ideia, uma simples iniciativa de captar águas pluviais, né? Você captar a água de chuva e você armazenar, só o fato de você reduzir esse consumo de água, para você captar água de chuva e usar essa água para irrigar jardins ou para higienizar contêineres de resíduos, só isso já trouxe um ganho para o hospital. Porque antes você tinha um consumo de 1,3 metro cúbico por paciente dia, e você passa a ter 0,7 por paciente dia. Então, uma simples captação e armazenamento de uma água de chuva, para você irrigar áreas do hospital, isso já trouxe uma economia, né? E esses são exemplos de iniciativas que muitas vezes não envolvem um alto custo de implementação, mas que traz um resultado efetivo depois, né? Um outro exemplo também muito simples que a gente vê no dia a dia, a gente vê ali o setor de rouparia, né, o setor de hotelaria hospitalar, que cuida dessa questão de roupa. Muitas vezes a lavanderia, ela retorna esse enxoval em pacotes com 10 peças. E na atividade diária, ali na agitação que é o ambiente hospitalar, às vezes aquilo ali, você rompe aquele saco, aquele que estava protegido fica desprotegido, então aquilo ali acaba tendo que lavar novamente. Então, assim, você controlar, em vez de você ensacar 10 kits, ensacar individualmente, ficar armazenado de forma mais segura, você fazer conferência na hora de você entregar esse enxoval, de fato, você ter essa controle da entrega, não fazer entrega arbitrária, só o simples controle que você implementa de ensacar individualmente as peças, de conferir quando você entrega, de formar kits para agilizar a entrega, isso já traz um ganho, né? Porque muitas vezes, quando você não tem essa gestão, de você ter esse controle efetivo de como que está chegando da lavanderia, como que eu estou armazenando, como eu estou entregando, você já tem uma falha. Então, a gente tem vários exemplos de hospitais nossos que só de implementar um controle mais rigoroso na entrega que chega da lavanderia, quando você vai entregar para o funcionário, só esse controle já traz um ganho efetivo, né, no setor de rouparia. São exemplos simples que eu trago para vocês. Um outro exemplo simples também, que pode ser implementado no dia a dia, que isso traz um resultado efetivo também, a própria Anvisa, desde 2011, já fala que os lençóis, né, quando chega no final da vida útil, ele pode ser reciclado e reaproveitável. E muitas vezes a gente via a unidade hospitalar descartando aquele lençol como resíduo comum. E a gente começou a incentivar a reciclagem desses materiais. Então, por exemplo, o setor de ortopedia começou a reutilizar esses lençóis para fazer aqueles suportes usados na ortopedia, pequenas peças que podem ser usadas no dia a dia da equipe de higiene, aquele SMS, que é aquele invólucro lá do Central de Material de Esterilização, é um material nobre, altamente reciclável, transformar em sacolinhas para ser entregue em eventos no hospital. Então, são exemplos práticos que a gente pode implementar, que não está longe da gente conseguir implementar, né? Sendo que a própria Anvisa, lá na nota técnica 11 de 2011, já previa esse tipo de situação. Uma outra coisa também que a gente viu na pandemia, que é fácil, que a gente consegue, né, que foi essa questão das impressões. A gente viu que, muitas vezes, né, uma simples fato de você usar a impressora frente e verso, avaliar aquela real necessidade de impressão, isso também traz um ganho. A gente aqui teve a oportunidade de trabalhar home office e as pessoas viram, né? Foi possível você ter sua atividade sem imprimir muito volume de papel. E isso também traz um ganho efetivo também, você avaliar essa necessidade. Eu preciso mesmo imprimir isso? Eu não posso imprimir isso frente e verso, né? Então, isso também traz um ganho efetivo e é uma medida simples que pode ser adotada. Uma outra coisa também que a gente viu, que foi medida simples que nós implementamos nos eventos que são promovidos, abolir o uso de copos plásticos.
A gente sabe que os copos plásticos, ele tem um potencial de reciclagem bom, só que ele tem baixo valor comercial, então, assim, poucas empresas se interessam de reciclar, de adquirir esse produto, e muitas vezes acaba indo para aterro sanitário. Então, promover nos eventos, ao invés de usar copo, usar xícaras, usar materiais que não sejam não descartáveis, usar reutilizáveis, né? Uma prática sustentável e simples e ao nosso alcance. Um outro exemplo também, né, valorizar os recicláveis. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma unidade nossa lá no Nordeste. Lá é muito forte essa questão de trabalho com as artesãs, e a gente viu que a gente poderia destinar uma parte dos recicláveis para trabalhos em comunidades que trabalham com artesanato. E trago um exemplo aqui de separação de alguns recicláveis que foram transformados, né? A gente deu valor a esses materiais recicláveis, né? E a gente pode potencializar isso. Uma outra coisa também que a gente tem que estar muito atento, porque quando a gente fala de resíduos eletroeletrônicos, a gente tem que lembrar que esses resíduos, eles têm componentes de metais pesados e que precisam de um descarte adequado, né? Os equipamentos de TI, os equipamentos de outras áreas, de dar a destinação adequada e depois essa reciclagem voltar ao ciclo produtivo novamente, né? Isso também é uma iniciativa muito importante. E uma outra coisa também muito importante que a gente aprendeu muito também é essa questão da comunicação. Essa questão da comunicação, de você padronizar os procedimentos, tornar a comunicação mais acessível, estimular o plano de gerenciamento de resíduos. A gente sabe que é um documento extenso, um documento, às vezes, técnico. Então, você tornar aquele documento mais acessível, uma linguagem mais rápida, que as pessoas possam consultar rápido, para promover o descarte correto, padronizar a identificação das lixeiras, né, de forma que a pessoa bata o olho e já compreenda que ali ele pode colocar aquele tipo de resíduo aqui dentro. Isso é muito importante, são iniciativas simples que promovem resultado lá na frente, né? Um outro ponto também muito importante, que a gente aprendeu também bastante aqui, é essa questão de divulgar. As pessoas precisam ser engajadas, né? O professor falou bastante também de envolvimento, de engajamento. Isso é muito importante, né? As boas práticas, elas têm que ser compartilhadas para incentivar as pessoas, para elas verem que dá resultado. E trabalhar com sustentabilidade, a gente que trabalha nessa área, é um trabalho de perseverança, é um passo de cada vez, não é algo rápido de ser implementado, é uma jornada, né? Mas é importante sempre ter essa questão dessa confiança, né? De você saber que lá na frente você vai conseguir, de caminhar, e entender também que trabalhar com sustentabilidade não é um trabalho de um setor específico, é um trabalho multidisciplinar, onde de todas as áreas do hospital são importantes, todos têm a sua importância, a sua relevância dentro dessa gestão sustentável. E essa questão de comunicar para as pessoas os resultados, o que está sendo bom, isso é muito, muito efetivo também. Entre as boas práticas que a gente vê aí implementado, né, que a gente tem perseguido, essa questão de implementar em vários hospitais o mercado livre de energia, que você prioriza por fontes renováveis, você armazenar água de chuva, você armazenar água condensada do ar-condicionado e usar essa água para regar jardins, lavar contêineres, usar maquinário mais eficiente, painéis solares, nas unidades que não são atendidas por concessionárias públicas, estação de tratamento de água, né? Essa questão também de reaproveitar água, de retrolavagem de filtros, tem alguns equipamentos que têm retrolavagem, então você armazenar aquela água para você reaproveitar. O importante é compreender, né, quais são as oportunidades que eu tenho dentro de onde eu trabalho, de repente construir um comitê, um grupo multidisciplinar, quais são as oportunidades que eu tenho aqui dentro de otimizar o processo. Por exemplo, o simples fato de eu monitorar a temperatura de equipamentos para ver se realmente está dentro da gestão eficiente, isso reduz custo com energia, né? São exemplos. Na área hospitalar também, um aspecto muito importante que a gente tem que falar aqui, que eu não poderia deixar de falar, quando nós falamos de acionar um gerador, o gerador de energia do hospital, ele é abastecido por óleo diesel. E o óleo diesel, ele é um combustível fóssil, que ele contribui para gás de efeito estufa, né? Ele é um gás, quando você queima esse óleo, ele contribui para um gás que ele vai ter esse impacto ambiental. E hoje, mudanças climáticas, né, como vocês têm ouvido falar muito aí na mídia, mudanças climáticas, aquecimento global, é um tema que todas as instituições, né, independente de ser pública ou privada,
tem que estar atento a isso, porque vários governos, né, institutos de pesquisas, como o principal dele, que é o IPCC, tem alertado que se a gente chegar em 2050, se a gente ultrapassar 1,5 graus aquecimento global, o impacto, né, as consequências ambientais vão ser muito severas e vai atingir duramente a sociedade, né? Então, quando a gente fala de aquecimento global, quais são os tipos de gás que a gente usa no hospital que contribuem para esse gás de efeito estufa? O efeito estufa, por si só, ele é um fenômeno natural que, graças ao efeito estufa, que mantém a temperatura média da Terra. Só que o que a gente tem feito é intensificar esse efeito estufa. A gente tem queimado o gás, utilizado os gases, que ele está intensificando. E isso está causando essa problemática toda ambiental. Então, por exemplo, quando eu queimo lá o diesel no gerador, eu estou emitindo lá o dióxido de carbono. O resíduo que eu mando lá para o aterro sanitário, eu estou gerando gás metano. O óxido nitroso, que é um gás anestésico que eu uso no hospital, ele tem um poder de aquecimento global de 310 vezes, né? Então, assim, o gás refrigerante que tem dentro do ar-condicionado, ele é um gás que contribui para o efeito estufa. Então, esse é um tema muito relevante para a área hospitalar, que a gente tem que começar a tratar, ainda é um tema muito novo, mas a gente tem que começar a abordar esse tema dentro da unidade. Então, como é que a gente trata esse tema, né, dentro da unidade de saúde? Existem mecanismos, existem ferramentas internacionais, e uma dessas ferramentas internacionais é a GHG Protocol, que ele vai ensinar como que eu mapeio esses gases que eu gero no hospital que contribuem para o efeito estufa, né? Depois, quem tiver interesse, pode até pesquisar um pouquinho mais, existe esse protocolo, que chama GHG Protocol. Não vou aprofundar aqui, porque é muito técnico esse tema. E quais são as iniciativas, né, que uma instituição ela pode implementar que vai contribuir, né, para eu evitar esses gases poluentes, para eu diminuir essa questão, né? Quando eu implemento painéis solares, estou usando uma fonte de energia limpa para eu gerar energia, né? Um sistema de automação predial o sistema de automação do ar-condicionado vai reduzir esse consumo de energia. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o grande vilão de consumo de energia no ambiente hospitalar é a central de ar-condicionado, é a central de água gelada, é o grande vilão de consumo. Quando implemento uma entrega, né, com bicicletas, né, a entregas próximas, eu estou evitando de queimar aquele combustível fóssil, então, assim, eu estou evitando a emissão. Quando implemento um bicicletário do hospital, estou incentivando, né, essa prática sustentável. Quando eu promovo no hospital essa questão do uso consciente, né, em salas que você consegue acionar o ar-condicionado, ou que você consegue manter essa gestão eficiente de energia, eu estou contribuindo, né? Quando eu evito de mandar resíduo orgânico para um aterro sanitário, eu incentivo a compostagem, eu estou evitando de gerar o metano lá no aterro sanitário. São práticas que a gente está aí no dia a dia que a gente consegue implementar, né? Existe uma iniciativa muito, muito bacana que se chama Projeto Hospitais Verdes e Saudáveis. Inclusive, graças a eles, a esse projeto, essa iniciativa que é voltada para o setor público e privado, nós aqui da Rede D'Or, nós conseguimos evoluir muito, porque é uma iniciativa que promove justamente essa agenda ambiental, né, no setor de saúde. Inclusive, nós começamos a tratar esse tema de mudanças climáticas com o apoio deles. Eu até recomendo que quem tiver interesse também acesse o site deles e procure entender um pouquinho mais desse projeto que se chama A Saúde pelo Clima, que eles vão ensinar na prática como é que você vai mapear esses gases, como é que você mensura, que projeto que vocês podem implementar, e a gente conseguiu evoluir muito também com a ajuda deles. E, por fim, né, para a gente não ultrapassar um pouquinho o tempo, não poderia deixar de falar com vocês também, vocês devem ter ouvido falar muito aí nos jornais também, na televisão, sobre a Agenda 2030, os ODS. O que é essa Agenda 2030, né? É justamente essa questão que a ONU criou para que a sociedade civil, empresas privadas, públicas, governo, pessoas físicas, jurídicas, se juntem para alcançar 17 objetivos até 2030. Quais são esses objetivos, né? São objetivos ligados a direitos humanos, ligados a causas ambientais, para que todos caminhem numa agenda única. E cada objetivo, ele tem por exemplo, o objetivo 3, que é o objetivo do bem-estar e saúde, ele busca promover uma série de inclusões, né, de acesso à saúde. Também super recomendo que vocês conheçam essa agenda, que também é uma agenda global, que todas as empresas, independente de ser pública ou privada, têm tratado. E acho que a primeira contribuição que o hospital pode ter em relação a essa agenda
é entender primeiro, né, quanto que isso se conecta com a sua atividade, né? No caso do setor de saúde, a gente vê que tem algumas ODS que são específicas. E aí, de que forma que eu posso tratar essa ODS? Qual que é a contribuição que a instituição pode dar em relação a isso? É isso, eu queria rapidamente contribuir com vocês, o tempo é curto, e me colocar à disposição para a gente tirar dúvidas, não dá para aprofundar mais, mas fico à disposição de vocês.